Bom, estamos de volta com o programa Saber Direito Responde e daremos continuidade nos esclarecimentos a respeito de dúvidas levantadas pelos internautas enviadas ao e-mail saberdireito@stf.jus.br. Agora nós vamos responder a uma pergunta enviada por Agenor Oliveira, de Águas Lindas. A dúvida dele é a seguinte: a teoria do abuso de direito é aplicada na servidão? Agenor, olha só, esse é um tema muito relevante em matéria de servidão. Por quê? Porque o abuso de direito está diretamente relacionado ao exercício desse direito real de fruição. O que é a teoria do abuso de direito? Ela vem hoje positivada no artigo 187 do Código Civil. Ela decorre de um comportamento humano que acaba sendo contrário a valores maiores impostos pelo ordenamento jurídico. Ou seja, o sujeito, investido na titularidade de um direito subjetivo, ao exercer esses direitos, acaba extrapolando. No caso da servidão, é possível que, ao exercer a servidão, o titular do direito venha a extrapolar esses limites que foram impostos pelo ato que veio a constituir aquela servidão. E o titular do prédio serviente, que é o prédio gravado, com base e fundamento na teoria do abuso de direito, pode, por exemplo, ajuizar uma tutela para que a atuação daquele sujeito vinculado ao prédio dominante seja conforme e nos limites da servidão. Então, se houver abuso de direito, ou seja, se o titular do direito extrapolar, exceder, for além daqueles limites éticos impostos a ele pelo ordenamento jurídico, é possível que o prejudicado invoque essa teoria, que é fundamentada no princípio da boa-fé objetiva, para limitar o exercício da servidão pelo seu respectivo titular. Uma outra pergunta que nos foi encaminhada é de Benício Paes, de Taguatinga. Ele traz um assunto muito interessante, que é sobre a possibilidade da extinção da servidão pela uso capião de um dos prédios. Ou seja, o Código Civil, ele estabelece nos artigos 1387, 1388 e 1389 quais são as causas em que é possível a extinção da servidão. No entanto, em nenhum desses dispositivos aparece a uso capião. A questão que se coloca é: havendo aquisição da propriedade do prédio serviente, que está gravado com esse encargo, pela uso capião, a servidão também será extinta? O entendimento que vem prevalecendo é que, nesse caso, havendo aquisição da propriedade do prédio serviente pela uso capião, o direito real de servidão que grava aquele prédio uso capido também acaba sendo extinto. E a razão é muito simples. É porque a uso capião é um modo originário de transferência de propriedade. Os eventuais vícios, defeitos ou até direitos que gravam ou que oneram a propriedade anterior não se transmitem para a nova propriedade, sendo um modo de aquisição originária onde não há transmissão do anterior para o atual proprietário. Qualquer ônus, qualquer encargo
qualquer gravame que existia na propriedade usucapida, ela desaparece com a usucapião. Então, nós podemos considerar, além daquelas hipóteses legais, que a usucapião também leva à extinção da servidão. A outra pergunta é sobre a servidão de trânsito. Ela vem de Álvaro Guerra, de Canudos, Bahia. O Álvaro pergunta o seguinte: qual é o entendimento da jurisprudência sobre a servidão de trânsito? Veja só, a jurisprudência, ela reconhece a servidão de trânsito sem nenhum problema. O que eu acredito que está envolvido na pergunta é uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula número 415, que trata da servidão de trânsito e a sua relação com as tutelas possessórias. Por quê? A servidão de trânsito, ela, como regra, é uma servidão não aparente. E sendo uma servidão não aparente, por força do artigo 1213 do Código Civil, ela não está sujeita à proteção ou à tutela possessória. No entanto, o que o Supremo consolidou, qual foi o entendimento que o Supremo consolidou na súmula 415? Se essa servidão de trânsito, que em regra é não aparente, mas se ela se tornar aparente por conta de obras ou sinais exteriores, ou seja, ela passa a ser passível de visualização, ela se revela por atos exteriores, ela é considerada permanente e aparente, e por essa razão, a servidão de trânsito, ela se sujeita à proteção e tutela possessória. Inclusive, essa servidão de trânsito, quando se tornar aparente por obras ou sinais exteriores, ela se submete também a ser adquirida pela usucapião. Bom, essas foram as perguntas que nós respondemos nesse bloco. Vamos a um breve intervalo. Em breve retornaremos para responder mais algumas perguntas dos nossos internautas. Estamos de volta com o programa Saber Direito Responde. Estamos tratando de dúvidas e questionamentos enviados pelos internautas em razão das aulas sobre servidão que foram enviadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Dando prosseguimento às respostas, a dúvida que surge aqui da Ana Luísa Leite, de São Paulo, é a seguinte: professor, qual a diferença, ou melhor, qual a relação entre a servidão e o princípio da função social da propriedade? Ana Luísa, veja bem, olha só, hoje nós podemos considerar que a servidão, ela só terá tutela do Estado se ela tiver uma função social. E a servidão terá função social quando ela puder proporcionar ao prédio dominante alguma utilidade ou incrementar essa utilidade. A questão é a seguinte: a servidão predial, ela é um direito real acessório que decorre do direito real de propriedade. Aliás, ela é um desdobramento de poderes dominiais da propriedade, em razão do princípio da elasticidade. Como a propriedade, para ter tutela estatal, tem que ter necessariamente uma função social, os poderes dominiais que dela decorrem e por isso podem se transformar em titularidades autônomas, como no caso das servidões, que são direitos reais decorrentes de desdobramentos de poderes dominiais da propriedade, obviamente, por consequência, essa servidão
também terá que ter uma função social. E ainda, além de ter uma função social, essa servidão, para ser tutelada, não pode prejudicar em nenhuma hipótese a função social das propriedades ou da propriedade aos quais ou à qual ela está vinculada. Então, nós podemos dizer o seguinte, que a servidão, sua função social, está relacionada à sua utilidade, extrair dela a máxima utilidade, a máxima exploração econômica e útil possível, mas, além disso, essa servidão, ela deve beneficiar não apenas o prédio dominante, mas principalmente em razão dessa função social, não prejudicar interesses da coletividade que possam estar relacionados ao exercício dessa servidão. Então, ela pode ser analisada num aspecto individual e também num aspecto coletivo, além de fundamentar a própria essência do direito em si. Bom, a outra pergunta é do Breno Pimentel, de Aracaju. Ele pergunta o seguinte: a passagem forçada é uma espécie de servidão? Breno, essa é uma das questões que mais causam confusão, porque muita gente, de forma equivocada, diz que a passagem forçada é uma espécie de servidão legal. Na verdade, a passagem forçada não é, nunca foi e nunca será servidão. A passagem forçada nada mais é do que uma limitação legal imposta a propriedades vizinhas que se relaciona com regras de direito de vizinhança para uma convivência pacífica e harmoniosa entre vizinhos. Ou seja, se um determinado prédio se encontrar numa situação objetiva de encravamento, a lei determina que o vizinho seja constrangido a dar a esse prédio uma passagem para a via pública. Isso é o quê? Isso está relacionado a uma imposição legal que tem como fundamento os direitos de vizinhança, que são obrigações propter rem. O que isso significa? Obrigações que devem ser cumpridas por todos aqueles que de alguma forma estiverem vinculados àquelas propriedades vizinhas, que terão que dar passagem àquele sujeito que tem um prédio encravado. Mas a passagem forçada não é servidão. Nada impede que se estabeleça uma servidão de passagem, mas essa servidão de passagem terá requisitos próprios, ou seja, não estará limitado àquelas regras do artigo 1285 do Código Civil. A passagem forçada, ela é simplesmente uma regra de convivência entre vizinhos, ou seja, direito de vizinhança, mas não é servidão. A última pergunta vem lá de São Paulo. Valfredo Soares pergunta se a servidão é indivisível. Sim, entre as principais características da servidão está a indivisibilidade. Olha só, essa indivisibilidade, ela vem prevista no artigo 1386 do Código Civil. Ainda que o prédio seja dividido em partes, essa servidão continuará sendo una e indivisível. Ela não se fraciona, ela não se separa. Então podemos afirmar que a indivisibilidade, sim, é uma das principais características da servidão. Com isso a gente encerra o programa Saber Direito Responde, que se destina justamente a esclarecer dúvidas dos internautas em relação a essas aulas
que foram ministradas no programa Saber Direito. Muito obrigado e agradeço a TV Justiça pela oportunidade.